Bom a todos, muito obrigado. Estou na Espanha, em Valência, na casa dos meus professores Shidoshi Jordão Augusto e Shidoshi Juliana Galente. Estou num período preparatório para a minha graduação de Shidoshi. Estou aqui por um período que vai ser de estudo intensivo nas mais variadas disciplinas e matérias para a graduação. Eu gostaria de dividir esse meu dia a dia com vocês, como vai ser, e a gente vai começar a mostrar para vocês as matérias que eu estarei estudando aqui para essa graduação. Vamos começar então com a parte de sommelier, que é muito importante. Espero que vocês gostem do material que a gente vai disponibilizar desse meu período aqui de graduação. Muito obrigado. Como os antigos mestres conseguiam fazer as técnicas de projeção do ambiente no papel, dando essa noção de profundidade? Eles utilizavam as técnicas bastante, como você pode ver, são bastante simples. No que se refere, talvez, aos tipos de pincelada. Eles tentavam, através da variação do pincel, dar a noção de vida, a variação de pressão, quando eu me refiro à variação, né, na pintura. Então eles tentavam, quando a gente olha especialmente as pinturas em branco e preto, né, eles buscavam através dessas variações de cinza, tentar dar a ideia de luz, do que estava mais atrás, do que estava mais à frente, né. Eles jogavam muito com esse tipo de ideia de perspectiva, porque o sommelier não pode ser desenhado. Então, a diferença talvez das outras pinturas ocidentais, ele é a expressão pura do espírito naquele momento. Como ele não pode ser desenhado e é essa livre expressão, se dizia que aquilo seria o reflexo do espírito do pintor. E como eles se baseavam na observação da natureza, a pintura sommelier era como se fosse uma versão simplificada dos detalhes que existem. Então, de fato, não é uma pintura em desenho, como se fosse realmente com muitas linhas, não se pode consertar, né, também. Então, o valor da pintura estaria aí, em conhecer o pincel a ponto de poder fazer todas essas variações. Sensei Giovanni, aqui na verdade, a própria maneira que a gente segura o pincel é importante porque o pincel, ele tem que bailar, ele tem que dançar livremente para fazer as pinturas, as pinceladas, né, que se quer. Eles consideravam que a energia do braço, ela era direcionada através da pincelada. Seria o sommelier a arte mais próxima que se compara com o Kenjutsu na questão das técnicas usadas? Se existe um desenho, existe uma postura previamente definida? Existe, na verdade, alguns aspectos são muito parecidos, de fato, não só com o sommelier, como com a caligrafia também, né, os dois. Eles têm relação, digamos, com as artes de espada, principalmente porque eles buscavam a perfeição de uma expressão. Por isso não se permite a correção, nem na caligrafia, nem no sommelier, né? E quando a gente não permite a correção, você tem que atingir aquela perfeição num primeiro movimento.
Essa é uma das coisas poéticas que a gente encontra também na prática de espada. A busca por um movimento ideal, um princípio de perfeição técnica num só corte, digamos. Na verdade, esse seria até o ideal de um combate de espada, né? Você vencer no primeiro corte, você atingir a máxima perfeição num só movimento. Na pincelada, claro, não será o corte, ela será a máxima expressão. A máxima expressão com um só movimento de pincel. Dentro dos artistas que nós conhecemos, mestres famosos, existe primeiro o domínio da técnica, para depois a expressão daquilo que o artista queria colocar no papel. Exatamente, porque eles acreditam que você primeiro precisa dominar a técnica, para que a técnica seja uma ferramenta de expressividade do espírito. Então, para que haja essa livre expressão, você tem que dominar a técnica a ponto de não estar pendente dela. No início existe uma vasta fase, digamos, de coordenação do que são a pressão no pincel, a maneira de segurar, fazer com que para eles a energia fluísse através das mãos para o pincel. Então existem, é verdade, uma série de considerações a se tomar em relação à técnica de sommelier. Você não pode desenhar, né? Para isso, eles consideravam que isso era a expressão do seu espírito. E para que fosse a expressão do seu espírito, pássaro, como você quiser, não se poderia estar de forma alguma pendente disso. Seria como assim, um momento aqui e o agora. Não vai se repetir nunca. Exatamente. Tanto que não se pode consertar. Não é mesmo? Você não pode nem desenhar, digamos, a pintura que você vai fazer previamente, e não se pode consertar uma pincelada porque se considera que aquilo era a expressão no momento. Acaba trazendo toda a filosofia de uma expressão dentro da arte marcial também. Essa busca pela perfeição e, digamos, pela ação livre do espírito sobre aquilo que se está manejando, né? Seja o pincel, seja a espada, seja... É o que faz eles compartilhem alguns conceitos muito importantes para a energia, digamos, né? A manipulação perfeita da energia. E a livre expressão, certamente, daquilo que ocorria naquele momento. Isso explica muito então porque grandes professores de Kenjutsu procuravam no Sumie então um refinamento para não só no sommelier, mas na caligrafia, né? Algumas artes que elas compartilhavam esses princípios de buscar essa perfeição num só movimento. Então isso são artes, entre aspas, que eles consideram arte de contemplação, e portanto havia uma prática que era considerada difícil, digamos, né? As próprias artes de cerimônias, de chá, não são consideradas artes difíceis não porque as normas, digamos, os protocolos são difíceis, mas porque atingir a contemplação daquela arte em uma determinada forma é difícil. Não pelo movimento em si. Então, ou seja, se o espírito não está bem, aquela pintura não sai. É expresso no próprio desenho. Exatamente, ela não sai, ela não funciona.
Então, Giovanni San, aqui o que nós buscamos, digamos, quando a gente trata de artes contemplativas, né, a dificuldade é atingir este ponto de contemplação. Se a gente fosse fazer, por exemplo, um paralelo com a meditação, né, se a gente for olhar o protocolo, digamos que você vá, se sente numa postura estável e fica em silêncio, este protocolo não é difícil. Atingir esse vazio mental e estado de contemplação dentro da meditação é que é o processo contemplativo deste método, ou desta arte. A mesma coisa é a pintura, a mesma coisa é a cerimônia do chá, a mesma coisa é a caligrafia e, de uma certa forma, é este parecido que existe com as artes de espada, que é atingir esta visão ampla, esse estado de não-mente dentro de uma determinada prática. E eles acreditavam, em especial, por exemplo, nas artes de espada, né, que se você está preso a um pensamento, você é facilmente derrotado. Porque você não tem essa amplitude necessária para ter esse ato espontâneo e perfeito. Para que seja perfeito, é preciso ter tido a coordenação da técnica. Mas a espontaneidade da técnica e a estratégia instantânea que surge, digamos, naquele momento que consegue se aplicar, digamos, o movimento perfeito, é a livre expressão do espadachim. Então a técnica, claro, todos que praticam a arte da espada vão ter, né? Elas vão aprender as mesmas técnicas. O que faz o grande espadachim é aquele que consegue ter essa expressão de espírito na arte. A mesma coisa na pintura. Onde poderíamos talvez questionar, traçar um paralelo entre fazer um desenho, um shodô, um sumiê, e uma expressão na cerimônia do chá e uma técnica de espada. E na caligrafia, exatamente. No caso da cerimônia do chá, né, você tem aí, quando você faz para alguém, né, ou com alguém, você tem um momento de contemplação que você oferece a essa pessoa. Através da pureza dos seus atos e através da beleza dos utensílios que você escolhe para a cerimônia, você leva a pessoa a este momento de contemplação ao mesmo tempo em que ela desfruta do chá. Na pintura, você faz isso através do tema que você escolhe. Neste caso, dificilmente ou poucas vezes vai se conseguir, digamos, ver o pintor, né, fazendo isso no momento. Mas aquela pintura vai levar a esse estado da mesma forma quando você consegue parar na frente, quando você vai a um museu, quando você vê, na verdade, uma obra, né? Ele tem essa característica. Por isso que a pintura, igual a poesia, digamos, né? Às vezes existem pinturas que existe uma escrita, né? Algumas... E isso era considerado também um método ou uma forma de levar a pessoa a um estado de reflexão.